inumeráveis legiões celestiais. Tornava-se-me indispensável nascer outra vez. Era a terceira vez que ouvi esta frase dos lábios do Salvador, e ainda meu espírito resistia, não em acreditá-lo, pois não podia duvidar do fato ante sua repetida evidência, mas sim em aceitá-lo como condição precisa de meu porvir e destino espiritual. O orgulho do saber e do merecimento próprio fora em mim tão poderoso e estava tão profundamente arraigado, que ainda meu espírito se sentia inclinado a rebelar-se uma vez mais contra sua sorte, julgando-se, por um resquício da passada soberbia, tão difícil distinguir completamente, de natureza superior ao comum dos filhos dos homens, credor por merecimento próprio a grandes honras e distinções no céu. Se me acerquei de Jesus na época em que ainda estava conosco na terra, se acompanhei seus restos ao sepulcro, não me movi inspirado na bondade de seus ensinamentos divinos, mas sim por uma orgulhosa curiosidade e um movimento de simpatia pessoal para com aquele que, opondo-se à corrente às crenças seculares da época, ousava apresentar-se como regenerador do mundo e fundador de uma moral que, embora não fosse nova em todos os seus preceitos e máximo, o era em seu harmonioso conjunto e contrastava com os costumes, com hábitos hipocritamente religiosos, corrias tendências, com a política, com as paixões, com os interesses e o positivismo do século. Hei de nascer de novo. Esta é a minha sorte, este é o meu destino, como resultado da lei das harmonias que preside tudo, seja dentro da natureza material, seja na esfera do espírito, na lenta elaboração do entendimento e da consciência. Hei de desprender-me e limpar-me do orgulho e das misérias adquiridas e adquirir as virtudes necessárias à felicidade espiritual, e isto, no mesmo lugar de onde recolhi a semente de meu orgulho e onde se desenvolveram os viciosos germes que podia e devia ter combatido e que indubitavelmente teria arrancado de minha alma apenas com a vontade e empregando os meios de que podia dispor. Isto porque, pela mesma lei das harmonias morais, nunca a prova que serve para medir a têmpera espiritual da criatura é superior à resistência que a criatura pode suportar. Hei de renascer de novo. Mas aí, que será de mim no próximo renascimento de minha alma na vida do ouvido e do combate, assediado de todos aqueles inimigos que não nascerem de outra coisa senão de minha própria concupiscência? Saberei triunfar sobre mim mesmo, já que sou o único obstáculo, o único inimigo da felicidade de minha alma. Se em meu espírito permanecessem escritos os ensinamentos e gravadas as maravilhas das quais fui testemunha, graus à misericórdia, desde que deixei vossa morada, se voltando a vos ver para sofrer e merecer convosco, conservar-se na minha memória e na minha mente a suave e majestosa imagem do Salvador, tal como me falou quando surgiu daquelas nuvens de e ocultam em entrada do reino das criaturas perfeitas, ó. Neste caso não duvido de que me bastaria meu próximo renascimento para findar minhas concupiscências e arrancar a raiz de todas as minhas inclinações impudentes, filhas do não cumprimento voluntário da lei natural esculpida pelo Criador na pedra de minha consciência desde o princípio de minha vida racional e livre. Vias isto não seria justo nem sábio, e a sabedoria e a justiça se cumprem em todas as obras que vêm diretamente da lei, que é de toda a eternidade o pensamento infalível do Altíssimo. Que seria de minha liberdade, assim como ela minha faculdade de merecer, supondo que, ao retornar à vida de provas e sofrimentos, se conserva a nítida memória da vida do Espírito e das verdades e prodígios que, por misericordiosa permissão acabo de descobrir e presenciar. Em minha nova existência apenas meu corpo permaneceria entre os homens, o espírito viveria em contínuo desprendimento, de tosto alheio à vida material, sempre extasiado na meditação de suas recordações celestiais. Viveria como espírito emancipado entre os homens. No entanto, o justo e sábio é que o ser racional conquiste por meio da vida puramente humana entre os homens a emancipação espiritual necessária para viver mais tarde entre os anjos. Bendigamos a Deus em sua justiça e sabedoria, que constituem sempre amor e proteção aos débeis filhos dos homens. Porém, que será de mim, repito, em meu próximo renascimento, esquecido das misericordiosas lições do presente, da sabedoria e da verdade, dos poucos segredos que me foi permitido presenciar em minha viagem espiritual e entregue ao sabor e riscos de minha ignorância e de meu orgulho? Bastar-me-á renascer outra vez na terra como viajor, ou continuarei retornando a ela através de uma série de renascimentos sucessivos? Ó, Jesus, minha luz e meu mestre! Já sei que a lei de meu orgulho é que eu renasça de novo sobre a terra no qual por orgulho e soberbia deixei as raízes de meu espírito.
Já sei que a lei das belezas universais me rechaça em razão da pobreza de virtudes do mundo dos viventes, mas eu vos invoco como mediador do Filho pródigo, para que faleis em presença do Pai, que é vosso Pai e meu Pai, das misérias e pobreza do mais enfermo de seus filhos. Falai naquele lugar, naquele majestoso e santo templo, no qual meus erros e debilidades não me permitem entrar, da ovelha que se perde no bosque umbroso do vão saber e da aparente virtude, e talvez conseguisse endereçar seus passos ao redil se o pastor a estimulasse com chamamentos de castigos. 2 vezes fui príncipe, e em ambas sucumbi. Chegou, pois, o momento em que me despojem de minhas riquezas e do poder, e mostre se sabe ser pobre e desvalido aquele que não soube ser rico e poderoso. Bendita seja 1000 vezes a pobreza, benditos o abandono e a orfandade, se assim consigo romper os grilhões que sujeitam meu espírito à terra. 9. Vem. Segue-me, os infernos da dor. Tive que retroceder do umbral da felicidade, de onde me repelia a virtude, que tinha lá sua morada e seus encantos. Não pesava sobre mim uma maldição, porém, preso pela recordação, retornava do caminho de minha elevação impelido por uma força e uma vontade incontrastáveis. Havia ascendido rapidamente pela misericórdia, e descia com maior rapidez pela justiça. Singrava o espaço com a velocidade do pensamento que ia aumentando com o peso de minhas grosserias materiais, deixando atrás de mim todas as maravilhas que me fora concedido admirar e tocando ligeiramente os mundos que havia visitado. Subitamente, uma espantosa comoção, tremo ao recordá-la, transtornou todo o meu ser. Havia regressado ao meu ponto de partida e estava de novo na terra, sob-o, sem vê-la, no abatimento em que se apoderou de minha alma. Circundava-me uma semi-obscuridade que me impedia de distinguir os objetos materiais, porém a luz espiritual brilhava em toda sua plenitude e iluminava os mais recônditos segredos de minha vergonha. Sombrio desalento que tocava os primeiros termos do desespero invadia meu ânimo. Quando sairei deste cárcere? Perguntava-me, quando poderei sacudir o jugo que me retém neste lugar de expiação? Quando se me abrirão as portas da bem-aventurada região dos espíritos puros? Quantos séculos de séculos me separam do templo do amor, morada dos viventes? Seus da virtude, inacessíveis às almas covardes que, como eu, foram vencidas sem luta. Chegará, porventura, o dia em que meu espírito, por direito próprio, pelo direito dos espíritos vencedores, atravesse o abismo que de vós me separa e forme nos angélicos coros que perpetuamente entoam cânticos à sabedoria, ao amor e à justiça. Até quando, ó terra, serás o fruto das obras de meu espírito? Ó desventura minha! Exclamei. Então uma voz suave como o amor e atraente como a esperança chegou ao meu coração e senti que me dizia: espírito pusilânime e desconfiado, reanima e prostra-te agradecido ante a bondade e a providência do Altíssimo. Tu viste algo de teu porvir, que é o porvir de todos os homens da terra e no entanto desfaleces quando constatas quão longo é o caminho que te separa da bem-aventurança, mas, sabes algo de teu passado. Mediste o caminho que já percorreu tua alma. Vem, segue-me. E fui levado, embora com menor velocidade do que pela primeira vez. Meus olhos enxergavam com facilidade e pude notar que ia me afastando do arquipélago planetário a que pertence a Terra. Sentia-me possuído de uma indisfarçável tristeza, que aumentava à medida que nos afastávamos da Terra. Tive vontade de retroceder, mas o invisível, o misterioso sopro, impregnado de tristeza como meu ânimo, me repetia: segue-me. E eu seguia. Porque o sol se ia empalidecendo e se tornando obscuro no espaço. Porque me oprimia desalento. O estado de meu espírito tinha muitos pontos de semelhança com os de uma pessoa que vai visitar o ossário onde dormem seres de seu afeto. Ou melhor ainda, parecia-me ao mesmo tempo em que embora vivo já havia morrido e que era levado a orar sobre meus próprios inanimados restos num local tenebrosamente solitário. E o sol havia desaparecido, não no horizonte, mas sim do próprio espaço que eu percorri impelido vez por outra pelo melancólico segue-me de meu misterioso guia e companheiro. Para falar como vós e que me entendais, meu coração batia apressadamente e tremia minhas pernas. Deixai-me um momento com minhas tristes recordações, irmãos meus da terra, elas constituem de certa forma meu consolo e minha esperança. Segue-me, repetia a voz sempre misteriosa e triste. Eu seguia através daquela obscura, daquela espantosa solidão. Sentia-me dominado pelo temor como a criança perseguida por tétricas visões.
Por último sobreveio uma tênue luz semelhante a um crepúsculo que vai chegando a seu fim. Lentamente ia ficando maior a claridade, porém uma claridade estranha, insuficiente, que, ao invés de alegrar e dar esperanças, oprimia a alma e era portadora de sombrios pressentimentos. Onde vagava o sol que emitia aquela luz fúnebre? E a lua? Eu não distinguia nenhum astro, sem dúvida, espessas trevas me rodeiam diminuindo a força de minha vista espiritual. Pouco a pouco se foi dissipando a obscuridade que entorpecia minha vista e abrindo-se a meus pés um novo espaço com esparsas estrelas afastadas umas das outras por enormes distâncias. Em vão busquei a terra, em vão persegui o sol que brilha sobre os habitantes do planeta. Aquele espaço, aquele universo, se assim posso expressar-me, está fora do universo em que vós afortunadamente viveis. Ocupa seu centro um corpo de luz avermelhada e tênue ao seu redor e a distâncias relativamente pequenas giram tristemente alguns corpos opacos de diferentes magnitudes. E uma grande fogueira, cujo calor mantém a escassa vida daqueles corpos trêmulos de frio e necessitados de maior luz. E um sistema planetário completo, porém tão triste, que ao contemplá-lo me lembrei da Terra e de seu sol como uma mansão afortunada. Em breve abordava um daqueles inóspitos mundos e me apoderava do segredo de seus sombrios destinos. Era um globo habitado por criaturas racionais, um crisol, um cárcere de expiação dos espíritos que ao nascimento de sua liberdade quebraram violentamente os sábios preceitos da lei. A contemplação daquela ilha de desterro despertou em minha mente recordações de tempos olvidados, que agora se destacavam confusamente do obscuro fundo de meu passado. Pareceu-me haver retrocedido, talvez alguns milhares de anos, no curso de minha existência e que voltavam a se reproduzir as primeiras páginas da história de meu desenvolvimento moral. Nem a natureza do solo, nem a estrutura ou configuração orgânica de seus infelizes habitantes, nem o peso daquela atmosfera, nem a melancolia daquele céu eram novos para minha alma. E ao fixar-me em meu corpo espiritual, notavelmente transformado desde minha última partida da terra, sua grosseria e fealdade avivaram minhas mais adormecidas recordações, reconhecendo-me tal como havia sido em uma das primeiras fases de minha inteligência e vontade. Naquele mundo a estrutura do corpo humano difere muito da estrutura dos organismos humanos da Terra. Os órgãos dos sentidos aparecem rudes, torpes e grosseiros, aptos apenas para as grosseiras sensações de que são capazes os atrasados espíritos a quem hão de servir. Uma cabeça redonda, exígua e repugnante, um peito pequeno e disforme, um abdômen grande e abaulado, extremidades úteis apenas para os movimentos ordenados, um só aparelho para a visão, assim como para a audição, ambos muito imperfeitos para seus fins naturais e toscamente formados. Eis aí o homem do mundo que une ante minha contemplação, revivando as aparadas cinzas de meu passado. Mundo destinado à expiação de infrações gravíssimas da lei escrita na consciência desde os alvores da vontade racional, apenas oferece um ou outro meio para o gozo, enquanto que abundam os caminhos que levam ao sofrimento. E preciso dobrar a alma que em seus princípios se entrega à ferocidade e se embriaga no crime. Um espírito áspero e feroz reclama um mundo cruel, é a lei das harmonias. Lá a dor não deixa lugar aos cálculos do crime e o espírito se predispõe a receber o jugo da consciência, incomparavelmente mais leve e suave de que os efeitos da violência e do rancor. Lá a vida é antes um incessante mal-estar, um perpétuo sofrimento. Ao chegar a este ponto da revelação de Nicodemos, iniciou-se entre os membros do círculo cristão de Lérida, onde a mesma foi recebida, uma animada conversação, estendendo-se em comentários referentes às condições do mundo e da humanidade que o Espírito acabava de descrever. Julgando que Nicodemos simbolizava naquela humanidade e naquele mundo passado, o berço, por assim dizer, dos mundos e das humanidades, repugnava-lhes tal símbolo, que vinha destruir as mais racionais hipóteses e as mais justificadas noções científicas tocante à gênese da Terra e ao homem primitivo. Na revelação de Lamennais, recebida no mesmo círculo e publicada no livro Roma e o Evangelho, se descreve a grandes pinceladas o passado do homem terrestre e da Terra e nada do que ali se lê tem analogia com o que narra aqui Nicodemos. Era conveniente fazer estas indicações, para que possa o leitor medir o verdadeiro alcance dos luminosos arrazoados com que o Espírito esclarece, na continuação de seu relato, o ponto controvertido pelos componentes do círculo. Meu relato vos maravilha e vos surpreende, isto não me admira. Falo-vos de um homem e chamo assim,
porque se trata já de uma criatura racional e vós vos lembrais unicamente do homem da terra. Credes haver contradição entre minhas palavras e vossos discursos e entre meus discursos e outros mais autorizados que por inspiração e superior permissão recebestes no curso de vossos estudos. Mas, falo-vos porventura da terra e do passado da humanidade terrestre. Pensais que o primeiro dia da humanidade terrestre é na forma o primeiro dia da humanidade universal? Que sabeis vós e que sei eu, ainda em minha emancipação, do passado das substâncias, tanto daquela que se conhece sob o nome de matéria, como da que constitui a essência do espírito. Porque vos vedes a vós próprios e a matéria as formas que vos rodeiam, presumis haver adivinhado o passado da matéria e das formas. Notai, ademais, que eu não disse que aquele mundo de sofrimento seja o do passado do homem, mas sim de um homem, daquele que em princípio, notai-o bem, no princípio de sua liberdade, rompe violentamente o pacto estabelecido entre o Supremo Criador e a criatura. A lei não seria sapientíssima como é, se o prêmio e o castigo das obras não correspondessem ao caráter, condições e natureza do espírito que em virtude de sua liberdade as realiza. No reinado da violência predominam sobre o espírito a carne e a matéria, e a justiça, para ser justiça, exige que os castigos, assim como os prêmios, recaiam de preferência sobre a carne, que por sua vez os transmite ao espírito, contribuindo para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mesmo. A responsabilidade moral é nula antes da aparição da liberdade espiritual. Talvez não fosse arriscado supor que os sofrimentos do corpo aceleram o nascimento da liberdade de espírito. A princípio, esta liberdade acha-se com frequência coibida, principalmente pela escassez de luz, que impede a alma de vislumbrar o caminho de sua perfeição e progressiva felicidade, e então a responsabilidade completamente nula, é muito escassa, lugar sobre o corpo as contingências criatura, que se acha, podemos dizer, sua infância racional. Conforme diminui o predomínio da carne e cresce a pujança do espírito, diminui também a responsabilidade física do corpo, que não é senão cumprimento pela lei harmônica da matéria e da vida, e aumentando a responsabilidade espiritual, que não é senão cumprimento da lei harmônica da liberdade, que preside nas manifestações do universo inteligente. Está no cumprimento de ambas as leis, que os prêmios e castigos recaiam primeiro sobre o corpo, ou melhor, sobre a substância espiritual por intermédio dos órgãos do corpo, até elevar-se, em virtude de depurações sucessivas, ao espírito, isto é, pelo discernimento e sentimento do bem e do mal, delas inefáveis fruições de um, ou as torturas e remorsos do outro. Se cuidadosamente observais o que em vós se passa, vereis confirmado o cumprimento dessa lei, vereis que quanto maior for o atraso do senso moral de uma criatura, mais redundam em sofrimento da carne seus extravios voluntários. Seu espírito apenas é suscetível de sofrimento através dos órgãos do corpo, sendo esta a razão de justiça que explica por que seu espírito há de receber pelo organismo corporal as desagradáveis consequências dos abusos de sua liberdade de arbítrio, ainda que esta liberdade nele se encontre em seu berço, no princípio de suas manifestações espontâneas. Que corretivo haveria na lei, que meios de depuração e progresso para o espírito incapaz ou quase incapaz de remorso, e para tanto, de arrependimento de suas abominações, se não fossem as torturas que pelo caminho da carne avivam e robustecem os germes morais latentes nos segredos da alma. Porém a eterna justiça, que é ao mesmo tempo a eterna misericórdia, tudo previu, os providenciais destinos da matéria hão de cumprir-se se cumprem com a ajuda da atividade espiritual e o moral, ainda que não recaindo em primeiro e efeitos dos atos nos primeiros dias de desenvolvimento e sucessivo melhoramento do espírito há de verificar-se e verifica-se com auxílio da matéria inconsciente. Todo o universo se completa e tudo é necessário, para que seja perfeitíssima em seu conjunto a criação do Altíssimo. E vos admirareis de que haja mundos como o mundo de que vos falo, onde os espíritos carnais e violentos espiem faltas enormes e se predisponham a receber pela lei da carne a nobilíssima lei do sentimento, que há de ser a base e causa imediata de seus merecimentos, de seu dever e de sua felicidade. Deixemos este lugar de merecida expiação, forja de onde os espíritos pertinazmente rebeldes no primeiro período de sua liberdade recebem a têmpera necessária para iniciar a vida da razão e da sensibilidade da alma. Deixemo-lo, mas dispostos a rogar por eles ao príncipe das misericórdias e pelo pronto término de suas grosseiras provações. Quiseram emancipar-se da bondosa tutela da lei e a lei os levou ao cárcere de suas obras e misérias.
porém nem por isso deixam de ser filhos do Pai e da lei. A lei e o Pai os libertarão um dia do desterro, e abrir-lhes-ão as portas da família e do amor. Não nos esqueçamos de nossos pobres irmãos, hoje envoltos na asfixiante atmosfera do crime e da carne. Espiarão suas abominações, levantar-se-ão e tornarão a cair e voltarão a chorar, mas chegará o dia de amanhã, que será o de sua purificação, e o Pai não os repelirá da mesa dos justos, mas sim os receberá com paternal complacência. 10. Um espírito desafortunado, mundos primitivos, peregrinação das almas. Fui levado dali depois de presenciar os últimos momentos de uma daquelas infelizes criaturas. Sua vida havia sido curta, os horrores de sua morte, prolongados. O espírito, fortemente agarrado à carne, não pode dela desprender-se sem uma longa e obstinada luta, em que o corpo consome a metade de sua existência e a alma toda sua atividade mecânica. Efetuou-se, por último, o desprendimento, e o espírito, emancipado, passou junto a mim sem me ver, abatido, convulso e com horror estampado em seu semblante. Seguiu e juntos visitamos os outros globos daquele pequeno sistema. Todos eles são ilhas de desterro, cárceres de sofrimento. À vista dos tristes episódios que ali se desenrolavam, procurava excitar em meu pobre companheiro a compaixão e o sentimento do bem. Ele não me via, nem ouvia meus pensamentos. Não obstante, acendia-se em sua alma uma pequena luz, e íamos nos elevando e nos separando daqueles lugares à medida que aumentava a luz de sua adormecida consciência. Chegou um momento em que via aquela consciência arrependida e derramando lágrimas. Chora, pobre irmão meu, disse-lhe abraçando-o, essas lágrimas são o teu Jordão, rompem as cadeias de tua escravidão. Chora e espera, que as esperanças dos que choram são promessas do Senhor. Sem que me visse e ouvisse, em seu semblante ia surgindo uma satisfação inefável. E os mundos de expiação desapareciam de nossa vista, perdidos nas brumas do ocaso, e víamos nascer no oriente uma aurora luminosa, precursora de um sonho, de um universo mais risonhos. Fomos impelidos diretamente a uma estrela longínqua, cujo disco aumentava sensivelmente em virtude da grande velocidade de nossa marcha. Conforme ia diminuindo a distância que dela nos separava, novos corpos estelares e planetários vinham embelezar o firmamento. Estas belezas não alegravam o meu triste companheiro, envolto em negra obscuridade. Envolvia uma nuvem de tal natureza, que, ao invés de receber as moléculas luminosas do espaço, as repelia como se resvalassem sobre uma superfície dura e polida. Ó, prodígios da sabedoria e da lei! Um mesmo ponto do espaço era para o meu infortunado companheiro de peregrinação o purgatório, mas para mim correspondia, relativamente, ao céu. Enquanto meu espírito se ensolarava na luz consolados do universo e se alimentava do ar da caridade e do cumprimento do dever, ele era presa de horríveis dúvidas e temores, sustentados pelo remorso que começava a revelar-se no fundo de sua alma. Houve, todavia, um instante solene, de felicidade para ele e de estupor para mim. Cessou de repente nossa caminhada, e aquela nuvem que o cegava depreendeu-se dele, podendo ver-me e admirar por momentos breves a luz em cujas ondas nos movíamos. Julgou que eu era seu Deus e me contemplava absorto, entre temeroso pela luz que de mim se desprendia e esperançado pelo benévolo sorriso com que procurava infundir-lhe alento e atraí-lo ao mesmo tempo. Ia por fim prostrar-se a meus pés para beijá-los e adorar-me, mas nesse momento aquela nuvem negra envolveu novamente e a nossa viagem retomou seu curso interrompido. O ato de adoração do infortunado espírito havia renovado a lembrança de meus erros e recrudescido minhas penas. A estrela para a qual nos dirigíamos estava já próxima. Parecia aos meus olhos, da mesma magnitude de vosso Sol e aparentemente da mesma natureza. E o centro de todo o sistema astral. Ao seu redor descrevem suas correspondentes órbitas alguns corpos opacos, mundos cheios de atividade e de vida, exceto dois, que presumi fossem terras ainda em formação e por isso ainda inabitáveis a seres viventes. Chegamos a um daqueles mundos, morada de criaturas livres, banhado em suas noites pelo pálido fulgor de pequena lua irmã daquela que envia seus raios à terra. Ostenta em sua superfície, eriçada de montanhas, engalanada de bosques, sulcada de profundos vales e caudalosos rios, mares como os vossos e uma vegetação variada e exuberante. Povoam suas selvas, seus montes e suas ribeiras, animais das mais variadas espécies, muitas das quais desapareceram há muito tempo de vosso solo. Em seus mares uma diversidade enorme de peixes, muito parecidos àqueles que vivem nas águas da terra.
e revoam em sua atmosfera e cantam amores nas sombras e nas ramagens pássaros de riquíssimas cores, muitos deles jamais vistos nem ouvidos por vós sobre a superfície terrestre. Levantam-se de distância em distância imensas espirais de fumo e chamas que sobem das crateras abertas e abundantes lavas mudam os vales limítrofes e as regiões vizinhas. O excesso de calor e atividade não cabe no ínterim do globo e, como seu solo opõe débil resistência em muitos pontos, abrem-se respiradouros necessários através dos quais a matéria busca maior espaço. Em suma, geologicamente falando, um mundo com todo o seu vigor e pujança da robusta juventude, a formosura no rosto, a força nos movimentos e o fogo devorador em suas entranhas. Assim também é o homem que lá vive, fisiologicamente estudado, ou seja através das formas e manifestações com que em seu organismo se revelam a existência e a vida. Seu corpo tem a formosura do vigor, seus movimentos a agilidade e decisão da força, em suas entranhas se oculta tumultuoso e por suas veias circula como rio de lava o fogo devorador dos apetites da carne. A violência e a luxúria reinam despoticamente nos costumes, pois, nesta primeira fase de sua liberdade, o homem colocou sua vontade a serviço de sua concupiscência. Não acata outra lei nem respeita outro direito, que a lei e o direito da força. Sente vez por outra estímulos de tristeza e ainda acessos de ira contra si próprio, que não são senão sintomas de remorso, avisos inseguros de uma consciência débil, porém recobra aos apetites seu domínio, lançando-se de novo pelo caminho da violência, da fornicação e do ódio. E um cavalo endoidecido, quem poderá detê-lo no curso de sua vertigem, de sua fatal carreira? A mesma terra com seus imponentes cataclismos, com suas tremendas convulsões, se encarrega de dominar aquela natureza indômita e aparentemente indomável. A violência do homem opôs à lei da violência dos elementos e meios vitais do planeta. Falarão o vento e a tempestade, as inundações e os tremores subterrâneos, o fogo das nuvens e o fogo dos vulcões. Numa palavra, falarão a terra e a céu, e com sua terrível voz emudecerá o furor do homem, caindo este confundido, envergonhado de sua impotência, recordando as violências de seu passado criminoso, e temeroso ante as ameaças universais, de seu confuso futuro. Lá as sociedades estão em seu nascimento e os vínculos que aproximam uns de outros os indivíduos para formar pequenas tribos não são geralmente os do amor ao dever, mas sim os da luxúria, do egoísmo, da usurpação e do temor. O homem se une à mulher e acompanha pela carne, a mãe cuida dos filhos, não tanto por inclinação maternal e carinhosa, mas sim para que os mesmos se tornem no futuro os instrumentos de seu instinto e de seu gozo. Dessa maneira vai se construindo a família. Os estímulos da luxúria e a necessidade de conservar as usurpações da violência provocam a agrupação das famílias. A debilidade, o medo, e o desejo de domínio agrupam várias tribos isoladas e dispersas, constituindo juntas o protótipo das sociedades primitivas. O chefe desses primeiros povos sem pátria e sem lar é aquele cujo robusto braço não tem rival entre os seus e os conduz com prazer à matança e ao saque das tribos inimigas. Tais foram também em seu princípio as sociedades da terra e seus caudilhos, mas daqueles tempos e daqueles acontecimentos não restou memória entre vos, e como as primeiras páginas de vossa história foram escritas pela ignorância. Vossa história não é a narração verídica da formação, caráter e vicissitudes das primeiras sociedades terrestres. Dia chegará, não obstante, em que todos conhecerão o passado da humanidade da Terra, porque a revelação e a ciência preencherão o vazio da ignorância e dos séculos e reconstruirão a história. O Deus do mundo que vos descreve é aquele que deixa ouvir sua voz pela boca dos vulcões. Os elementos que o homem diviniza à sua maneira são as únicas forças capazes de dobrá-lo e apagar, pelo menos momentaneamente, o fogo de seus ferozes instintos. Ante as grandes convulsões da natureza o reais débil e o mais insignificante dos seres, cai de joelhos pedindo misericórdia, esconde-se, fecha os olhos, tapa os ouvidos e treme. Sua covardia é, todavia, uma revelação, isto é, uma revelação eloquente de sua consciência e liberdade. Recorda seus atos de ferocidade e fornicação, adverte que na natureza há forças muito superiores às suas e teme que as mesmas tenham sido criadas para punir suas leviandades e seus crimes. Fácil é compreender quão tosca é a ideia de Deus nesses planetas, entretanto, mais rudimentar ainda é a ideia da alma espiritual. O homem teme a seu Deus, a esse Deus monstruoso,
modelo de sua ignorância e da desordem de seus sentimentos e obras, mas não o teme senão com relação ao presente como a um misterioso e gigantesco ser que penetrasse os segredos todos de seu pensamento e pudesse abreviar a seu bel prazer os dias de sua existência. Todas as suas aspirações e ações vão endereçadas ao presente, que a sua religião se procurar agradar ao Deus de sua imaginação acomodando algumas vezes seus atos aos preceitos naturais, é com a esperança de que os anos de sua vida sejam dilatados, resolvido a empregá-los na satisfação de seus ódios e de seus apetites libidinosos. Não faltam, entre eles, homens de entendimento e coração, que veem e conhecem a iniquidade e derramam lágrimas por ela, esperando com paciência o renascimento de seus irmãos e o reinado da verdade pelo triunfo da virtude. São espíritos missionários, vindos de esferas superiores como sementes de regeneração cristã, destinados a condenar a perversidade das tendências humanas através de seu exemplo ou de sua palavra e mostrar o caminho da reabilitação e da felicidade das criaturas. Muitos vivem ignorados e confundidos entre as multidões, porém edificando com sua piedade e virtudes as famílias que constituirão o fermento da sociedade do porvir. Mas também há aqueles que, com sua palavra cheia de ameaças e mistérios, despertam as consciências e convulsionam as tribos. Os efeitos imediatos destes chamamentos são os ódios, as discórdias e as guerras, providenciais e necessários para fazer com que o homem possa fazer voltar ao caminho a sua vontade extraviada e a sua perturbada razão. A discórdia matará a discórdia, e a guerra matará a guerra, pois os povos aprenderão temperança nos estragos do ódio e os horrores do sangue lhes inspirarão sentimentos de benevolência e compaixão. Então cairá do alto o puríssimo orvalho do cristianismo, que, vivificando os corações e dando aos entendimentos robustez e beleza, transfigurará a humanidade e as sociedades, sucedendo ao império da matéria e da carne sobre os gozos do espírito moral e reparador império do espírito sobre a carne e a matéria. Quanto tempo passará, porém, antes que a semente frutifique e seja o pensamento de Cristo guia das nações daqueles homens, que ainda nem suspeitam da existência de suas próprias almas espirituais e que só veem Deus através do trovão e do castigo. Primeiro terão que travar conhecimento com a espiritualidade e atributos de Deus, acerca do qual e de sua natureza conceberam as mais absurdas ideias, da espiritualidade e imortalidade da alma, cuja existência ainda não pressentiam. Lutar por séculos e séculos, de geração em geração, com os rudes instintos do egoísmo, primeiro até vencê-lo, para depois arrancá-lo dos costumes e finalmente do coração e do espírito. Os prelúdios mensageiros da aurora do cristianismo amanhecerão ao fixar a humanidade sua consideração no passado e consequentemente a geral aceitação da imortalidade espiritual. Talvez esta longa via assinalada às humanidades para sua depuração e desenvolvimento provoque dúvidas em vossa mente e temor em vossos ânimos. Porque esta longa, enorme, interminável peregrinação da substância espiritual através dos corpos e suas impurezas para conquistar o triunfo e com ele a felicidade. Porque estes mundos e essas idades de luxúria, de violência e de expiação. Porque não abreviou o Criador com sua sabedoria e onipotência e caminho de prova das almas. Eu por minha vez pergunto a vós que duvidais e temeis, porque a belíssima mariposa foi antes um asqueroso verme. Não compreendeis nem adivinhais, e eu tampouco, a misteriosa causa, mas, apesar de nossa ignorância, temos o direito de duvidar da onipotência e sabedoria daquele que pôde e soube transformar o verme em mariposa. Se soube e pôde converter, em virtude de uma lei desde a eternidade estabelecida, as trevas de nossos princípios na luz de nossos últimos períodos de vida sempre mais formosa e refulgente, transformando-nos de larvas em mariposas, haverá motivo racional e justo para duvidar da sabedoria e poder de quem tais milagres de poder e sabedoria trabalhou em benefício de nossa natureza. Ele que pôde e soube estabelecer em sua lei o bem como perpétuo e o mal como transitório, sendo este último um meio para se atingir o bem, não demonstrou, simplesmente através disso, possuir a infinita sabedoria e o infinito poder? Ademais, havereis de reconhecer comigo que, onde principalmente resplandece a onipotência e a suma sabedoria do Criador, é na criação da vontade e da liberdade inteligente. E uma vez estabelecida a liberdade das ações humanas pretenderíeis que Deus a coibisse com o fim de apressar a redenção da criatura, manifestando assim que sua sabedoria e poder tiveram limites, tendo dessa forma de reformar a mais excelente de suas leis. E, o que seria, se assim acontecesse,
do mérito de nossos atos e da justiça do Altíssimo. Se invocais sua misericórdia, eu vos replicarei dizendo, não vedes a divina misericórdia mesmo nos mais cruéis sofrimentos dos homens? Na vida do homem, mesmo o mais desafortunado, alternam constantemente as amarguras e os gozos e pode-se até assegurar que não há dor por mais cruel que pareça que não abrigue em seu recôndito alguma semente de consolo. Não invoqueis tampouco a longa duração das idades de prova, o tempo. Significa o tempo algo, porventura, quando medimos por eternidades o passado e o porvir? Quanto mais estudais e meditais as maravilhas naturais que se erguem aos olhos de vossa alma, maior e mais íntima será a vossa convicção de que em tudo brilham irmanadas a onipotência, a sabedoria e a misericórdia de Deus. 11. Continuação dos mundos primitivos. O crepúsculo da ideia cristã. Adeus, irmãos meus, tristes irmãos Deus. Foi permitido ao meu companheiro assistir algumas cenas da vida humana no planeta que ultimamente vos fiz conhecer. A nuvem que o circundava adquiria a intervalos certa transparência e, embora confusamente, via os homens e penetrava as suas intenções ocultas. De suas atitudes e pensamentos inferi que estivera recentemente entre aqueles homens e compartilhava das vicissitudes da vida naquele solo. Vi escrito isso com toda a clareza na expressão ele sua alma. Havia sido um dos caudilhos daquelas tribos ferozes, ainda mais violento e sanguinário que eles próprios. Morrer ansiosamente nas mãos dos inimigos, as próprias mãos tintas de sangue, nos lábios o inumano sorriso da vingança, rodeado dela a multidão de vítimas da sua insaciável crueldade. Continuavam vigorosas em seu espírito as mesmas tendências e paixões da vida corpórea e renasciam com fúria ao presenciar fatos parecidos com os que em outros tempos haviam contribuído para fomentá-las. O desditoso esquecia-se de que só vivia em espírito e tomava parte nos ódios e violências que os seus olhos se manifestavam e consumavam. Em tal estado, procurava eu inspirar-lhe mais suaves e piedosos sentimentos e renovar em sua mente a lembrança amarga do mundo de expiação do qual acabara de sair. Mas nem sempre isso bastava para trazê-lo à senda da regeneração às reminiscências de violentos e luxuriosos hábitos, apagando nele as recordações salutares, absorviam-lhe a atividade da alma e dos sentidos. Vinha então a lei em auxílio do infeliz espírito, de novo a obscuridade o aprisionava, conseguindo às trevas o que não haviam podido os meus conselhos e sadias inspirações. O mísero se recobrava e chorava, a sua maneira prometia melhorar. Ó, eficácia misteriosa da lei! Ó, provida! Sabedoria! As trevas, que são, diríamos, uma imperfeição, um lunar da natureza, servindo ao aperfeiçoamento espiritual e contribuindo para avivar nas almas a chama puríssima do arrependimento, da virtude e do dever. Extasia-se o espírito em cada uma das harmônicas belezas que descobre estudando Deus no universo e no cumprimento de suas leis. Deixamos aquela mansão de iniquidade e fomos transportados em visita aos outros mundos do sistema. Este, na ordem de sua elevação e da elevação intelectual e moral das criaturas que o povoam, precede imediatamente o sistema ao qual a Terra pertence. A última de suas moradas, aquela em que prepondera com mais força os apetites impudentes, e a que acabo de submeter ao vosso estudo, lugar que havia sido de expiação e prova do espírito que, a meu lado e sétimo perceber, vislumbrava os pavorosos mistérios reservados pela morte aos desobedientes à voz da consciência. Enquanto subíamos e fixávamos o olhar nos demais mundos ela série, notávamos gradativamente maiores progressos nas humanidades que ali fazem o aprendizado de sua liberdade e faculdades espirituais. A concepção de Deus se vai aclarando, vê-se aparecer medrosa a ideia da alma espiritual, ouvem-se palavras de imortalidade e vida eterna, e no mais avantajado daqueles mundos, do qual se descobre na profundidade do firmamento o vosso sol como se fora diminuto luminar, as noções da alma e do ser supremo surgem tão modificadas que dão já lugar ao conhecimento das verdades cristãs e à sua prática, tal como eram conhecidas e praticadas entre vós antes da descida de Jesus. Todos pressentem uma mudança transcendental nas crenças e costumes, alguns mesmo a profetizam e os povos concordam com as palavras e as promessas dos profetas. O solo está preparado para receber a semente e o divino semeador aguarda o momento mais oportuno para deixá-la cair. Talvez não passe a presente geração antes que as profecias se cumpram e ressoe de um a outro confim a doutrina redentora. Visitamos rapidamente todos aqueles planetas, exceto os que divisamos a grande distância que presumi seriam, conforme deixo indicado,
terras em formação. Impenetrável aos meus olhares curiosos, densa atmosfera as envolvia. Em cada um dos demais planetas pudemos presenciar algum episódio da vida e adivinhar algum ato do pensamento e da vontade de seus respectivos povoadores. O estado de meu companheiro tinha muita analogia e semelhança com o do meu espírito na ascensão aos mundos superiores. Primeiro assombro, depois vergonha, logo mais o arrependimento e os bons propósitos. Tais eram as sensações e as resoluções que sucessivamente modifica seu animo a cada nova concessão da providência e da misericórdia da lei. Ele via acentuar-se a beleza do seu corpo e se esforçava por despojar-se daquela falsa e acusadora beleza. Via os homens e, crendo-se visível aos olhos deles, pugnava por ocultar de todos sua vergonha e confusão. Via-me a mim e se prostrava humilhado, pedindo-me misericórdia. Nesses casos, eu teria querido estreitá-lo em amoroso abraço e contar-lhe a história de meus antigos delitos e de minhas presentes misérias, mas uma força superior à minha vontade coibia meus desejos e só me era permitido dirigir-lhe uma palavra e um sorriso em que podiam transparecer ao mesmo tempo a severidade, recordando, e a ternura, prometendo. Nem aquele sorriso nem aquela palavra eram meus. A sua inefável expressão e o respeito que de mim se apoderava bem claro me diziam que eram línguas de fogo da inspiração superior. Ao ver-me sorrindo com aquela majestade e falando com aquele poder, o pobre espírito caía confuso e assombrado, vertendo lágrimas e estendendo meus braços em atitude suplicante. A seu redor refazia-se a obscuridade e em seu coração o pungente remorso, anunciador das resoluções de virtude. Eu deslizava então junto dele como anjo de conselho e de luz, como um irmão mais velho e carinhoso me confundia com ele em abraço fraternal. Desde o instante em que meus olhos descobriram além, no limite do firmamento, o astro a cuja volta gira o vosso pequeno planeta, apoderou-se de mim o mesmo impulso superior que me tinha elevado às regiões da felicidade e abatido até os infernos das criaturas manchadas do extermínio e do sangue de seus irmãos. Como se o vosso sol exercesse sobre mim sua força de atração, senti a minha vontade arrastada ou dirigida para aquele foco de luz, desejoso de volver aos lugares das minhas derradeiras recordações e imediatas esperanças. Parecia-me que a última separação da terra, a contar do momento em que a voz misteriosa de invisível espírito me levou a visitar as regiões inferiores, datava de pelo menos um século, tão triste havia sido o caminho ultimamente percorrido em castigo do meu orgulho. Não obstante, sabereis o tempo empregado desde o princípio da minha descida até o instante em que a vista do sol tornou a alegrar no ânimo, abatido pelas dilacerantes visões dos mundos de sofrimento. Menos de 8 dias, sim, 8 dias conforme a vossa medição do tempo. De nada serve o tempo no mundo espiritual, a não ser para medir a pequenez e as misérias da terra. Na região dos espíritos, se vos elevais, os séculos representam frações de segundo. Se disseis e habitais nas trevas, os segundos serão para vossas almas séculos de obscuridade e isolamento. Dirigi o último olhar de despedida aos mundos de violência e luxúria, rogando a Deus que apressasse os tempos das pobres criaturas que ali se revolvem no torvelinho das mais escuras paixões, embrutecidas naquela atmosfera de crassíssima ignorância. Teria querido levar comigo todos aqueles encarcerados, a fim de que viessem respirar na terra. Para eles a terra de promissão, o hálito regenerador da virtude e conceber a ideia salvadora da paternal misericórdia do Altíssimo, eram porém de todo irrealizáveis minhas súplicas e desejos. A justiça da lei ali os retém e só pelo cumprimento da lei podem ser redimidos e libertados. Adeus, irmãos, tristes irmãos meus. Que vosso sol gire com a celeridade do pensamento, que vossas gerações se sucedam com a rapidez de vossos dias. Que o cada novo sol nasça em vosso peito uma virtude e a cada geração um libertador que rompa vossas cadeias e vos conduza em legiões inumeráveis à terra de Canaã, para onde neste instante me dirijo. Adeus. 12. O caos das origens. Ficam para lá os mundos de expiação, páginas errantes da história de meus princípios e dos princípios da história da humanidade terrestre, que mais além se perdem na confusão, na obscuridade, no caos das origens de todas as substâncias, que foram engendradas e nasceram-se à eternidade na causa eterna fundamental do universo. Lá permanecem nossos ascendentes pela carne e a memória de nós mesmos gravada em caracteres que os séculos jamais poderão apagar, escritos que foram, não no tempo mas no grande livro da imensidade, onde o dedo de Deus imprime os efeitos que do princípio à consumação se realizam. Queda lá os que vêm depois de nós,
Os entendimentos embrionários e os corações vazios do sentimento do bem, os de entranhas de fojo, repletos de sujos apetites e de inclinações impudentes. Por que vêm atrás de nós? Por que não vieram conosco? Que pecados os escondem no negro torpor de que agora começam a despertar? De tudo indagamos as causas e a cada pergunta tropeçamos e caímos, e não nos levantaríamos se a providência tivesse em mente nosso orgulho e se esquecesse de nós, essa providência que tudo movimenta e em tudo vive, para tudo vivificar e tudo conservar. Todavia, quem nos revelou que aqueles que vêm atrás de nós e os que vão adiante partiram conosco? Juntos saíram do Egito os hebreus, alguns quedaram às margens das vacilações e das saudades, outros em cada uma das etapas da peregrinação e contam-se os que do Egito chegaram à terra prometida. Porque muitíssimos hebreus pararam do outro lado do Sinai, vagando ainda infatigante, em eterna peregrinação pelo deserto. Porque se perderam nas encruzilhadas da leviandade e da indolência, e a noite os surpreendeu na senda dos extravios, e dormiram. E ao despertar levantaram acampamentos sem buscar as pegadas dos que caminhavam com os olhos no oriente. O Senhor a todos enviou seus servos ao amanhecer, uns chegaram à vinha e colheram as uvas, mas outros se sentaram no caminho e o sol os fatigou, e dormiram à sombra de sua preguiça. Do que Nicodemos diz aqui a respeito da criação dos espíritos, parece depreender-se que tal criação foi simultânea, isto é, que todos os espíritos apareceram ao mesmo tempo na esfera da consciência e da liberdade humana, teoria que não se pode admitir sem tropeçar em graves dificuldades e profundas contradições. Fizeram-se algumas observações nesse sentido por parte dos componentes do círculo que assistiam ao ato da revelação de Nicodemos e este espírito esclareceu reiteradamente o seu conceito nos termos que o leitor verá a seguir. Algumas de minhas palavras referentes à aparição simultânea dos espíritos à vida da consciência e da liberdade humana levantaram em vosso ânimo um torvelinho de dúvidas e contradições que desejarias ver dispersas e dissipadas ao sopro da inspiração, sob a influência da luz. Considerai, eu vos rogo, a minha pequenez e insignificância nas esferas espirituais. Sou simplesmente um obscuro refletor da luz que a misericórdia de Deus e a caridade de seus bons mensageiros deixam cair sobre o meu ensombrado entendimento para me iluminar e estudar meus irmãos da terra. Lanço-vos as sementes que em minhas mãos depositam os enviados do Pai de família, sem me atrever a interrogá-los, porque sua magnificência me acanha e me deslumbra. Mas as sementes perdem em minhas mãos parte de sua virtude e saem viciadas ao contacto de minha grosseria e impureza. Resultando de tudo isto que a revelação, até chegar a vós, não é a expressão fidelíssima do pensamento que brota do manancial da verdade. Se nos conceitos, que por delegação vos transmito, admirais harmonias e belezas, deveis atribuí-las à grandeza e amor da majestade excelsa, em cujo nome providencialmente vos falo, mas se descobris asperezas e lunares, não percais de vista que é impossível a perfeição absoluta nas obras em que intervém o homem ou o espírito do homem e que somente em Deus reside a sabedoria infalível e a prudência. Em minhas palavras haveis de considerar, de um lado, a superior inspiração brilhando como puríssimo raio de sabedoria e verdade, de outro, o fruto de minhas observações espirituais e apreciações próprias, tão expostas à sedução e ao erro. Assim, vereis indubitavelmente nestas revelações a luz alternando com a confusão, a luz de cima e a confusão inseparável de todo aquele que não procede diretamente da origem da luz. Nisso mesmo achareis, porém, motivos de admiração, se souberem considerar que em tal se baseia o mérito das ações e o progresso do espírito do homem. Imaginastes, porventura, que verias descer do céu a verdade em sua pureza absoluta, sem medo de contradição, nem sombra, nem obscuridade. Vos manifestei desde o princípio que minhas palavras não vos infundiriam uma certeza invencível das coisas da vida espiritual e que minha missão se limitava a inclinar pela dúvida e pelo estudo vossos desejos ao sentimento e à prática do bem como na moral, há na ciência princípios absolutos, sobre os quais pode o entendimento humano estabelecer afirmações, e múltiplos pontos sobre os quais só é permitido discorrer por hipóteses ou conjecturas. Hipóteses que o tempo vai desvanecendo pela sua falsidade, ou robustecendo e confirmando por estarem cimentadas no indestrutível assento das verdades que o homem está chamado a descobrir, mercê à atividade sempre crescente de seu espírito. Entre os segredos cujo descobrimento continuará reservado até a consumação, e cujo conhecimento é exclusivo da universal inteligência,
figura indubitavelmente em primeiro plano o que se refere aos princípios e origens de todas as coisas, acerca do qual pode o homem conjecturar, mas não afirmar, acumular suposições mais ou menos aceitáveis e sempre discutíveis, mas não pronunciar a última palavra nem estabelecer proposição que cerre a porta a futuras e mais luminosas investigações. As origens das coisas serão em todos os tempos e em todos os graus e planos da vida espiritual o mais além da ciência e da perfeição, a última esfera, inacessível, das aptidões espirituais, o degrau superior da escada de Jacó, que ultrapassa as nuvens e os céus e se perde no infinito, o último e supremo anel da cadeia do saber, posto na mão de Deus, cujos anéis intermediários figuram as sucessivas conquistas da ciência e do aperfeiçoamento espiritual do homem. Iremos eternamente em busca de nossa origem, novas luzes e maior felicidade serão sucessivamente o prêmio de nossas estudiosas ânsias, mas a origem das coisas permanecerá também indefinida, na região da sabedoria eterna, inacessível aos esforços da inteligência dos homens. A origem de todas as coisas é, diríamos, a chave da onipotência e da sabedoria de Deus, eis porque jamais poderemos remontar a ela. Seria o mesmo que surpreender e possuir o segredo e o poder da criação. Fôramos deuses, filhos de Deus, poderosos, filhos da justiça, puros, filhos da pureza, bons e compassivos, filhos da bondade e da misericórdia, nosso poder, nossa sabedoria, nossa justiça, nossa pureza, nossa bondade e compassividade seriam perpetuamente reflexos de Deus, do sol de todas as perfeições que desde a origem das criaturas sobre elas irradia, como que lhes comunicando, por seu imenso amor, algo de sua divindade. A criatura racional será sempre a inteligência e o sentimento relativos no seio da inteligência suprema e do sentimento absoluto, gota d'água no oceano infinito de luz que inunda a criação. Quando será dado à gota d'água descobrir sua natureza e origem e penetrar o mistério do oceano em cujas entranhas se agitará e viverá pelos séculos dos séculos? Eu não podia, portanto, referindo-me à origem e princípio dos espíritos e à sua aparição histórica, se assim me é permitido chamá-la, estabelecer proposições absolutas, como se tivesse descerrado diante de meus olhos o eterno véu das origens. Meu espírito aflito em presença das imperfeições e infortúnios das regiões do crime e da dor, da opressão e violência, desejoso do aperfeiçoamento universal, do progresso e felicidade de todas as criaturas, formulou numa pergunta sua aflição e desejos, exclamando: quem nos revelou que aqueles que vêm atrás de nós e os que vão adiante não partiram conosco? Juntos deixaram os hebreus a escravidão. Eu não ignorava, porém, que depois dos hebreus partiriam os egípcios, e depois os gregos e mais tarde os romanos, um após outros todos os povos que compartilham a peregrinação sobre a terra. Tampouco ignorava que o pai de família envia seus servos a vinha às segundas e terças-feiras, ao amanhecer, ao meio-dia e à tarde. Juntos, inumeráveis dos que vão adiante e dos que vêm atrás saíram juntamente conosco da escravidão espiritual. Só essa extensão deveis dar às minhas palavras no tocante ao nascimento dos seres inteligentes e sensíveis à vida de liberdade da alma. 13. Regresso à Terra. A gênese do espírito. A realidade espiritual. Saudei com júbilo o regresso à Terra, pátria de meus imediatos destinos, chamado a buscar entre os seus habitantes a família em cujo seio terá de efetuar-se a próxima prova de meu foro espiritual. Ela será o berço do meu renascimento, necessário, absolutamente necessário à minha depuração, único meio de preencher o vazio de meu sentimento e conquistar a harmonia, a felicidade de meu ser. Ao pisar outra vez no ambiente do planeta, satisfação e esperança me embagaram o ânimo, considerando o quanto deixar atrás aqueles cárceres de merecida expiação, aquelas moradias da ira, aquelas mansões da ignorância maliciosa e da dor cruel, onde os espíritos, ao primeiro despertar, ensaiam sua livre atividade. Para lá ficaram. Longe, muito longe, na confusão de um passado que não haverá de se reproduzir na eternidade de meus destinos. Deus meu! Como sou feliz, como sou venturoso! Porque venho, sim, venho do passado, do sofrimento, da carne, da obscuridade, de um caos que bem posso chamar o nada da consciência. Eu sou aquele que, antes de ser e antes de ser aquele, errava sem luz nem vida, perdido, como gota d'água nas ondulações do oceano, no movimento das substâncias passivas, inconscientes, ignorantes do passado como do presente e do porvir. Eu sou aquele que,
antes de ser eu e antes de ser aquele, foi dotado de uma força de vida e de uma centelha de luz, as quais o arrancaram do movimento dos corpos inertes e grosseiros para o precipitar no regaço das substâncias em que se elaboram o princípio de vida e o princípio espiritual. Eu sou aquele que, antes de ser eu e antes de ser aquele, rodava e se confundia nas transformações das coisas que vivem sem conhecimento de si mesmas, porém obediente à sapientíssima e providencial tendência à conservação, que nelas depositou o sumo legislador. Eu sou aquele que, antes de ser eu e antes de ser aquele, recebi os primeiros impulsos do instinto e os primeiros estímulos de uma sensibilidade embrionária, debaixo de uma organização rude e grosseira, ponto de partida de sucessivos e mais aperfeiçoados organismos. Eu sou aquele que antes de ser eu morava no cárcere asqueroso das sensações e apetites da carne, indiferente às maravilhas da natureza e embrutecido na clausura da matéria. Eu sou aquele que viu, pela primeira vez e com a visão da consciência, as coisas do céu e da terra e sobre elas a humanidade, e usufruiu da criação e a desejou apenas para seus gozos, sacrificando os impulsos que, para o bem, lhe surgiram na consciência e lhe acordaram o coração. Eu sou aquele que, ébrio de ira e luxúria, rompeu as tábuas da lei do sentimento no mesmo instante em que as recebeu do Sinai da misericórdia e do amor. E foi arrojado aos lugares inferiores da desolação e do ranger de dentes. E mais uma vez reapareceu, e outra, e mais outra ainda, nas regiões de humilhação e prova, crisol das rebeldias e sanatório para os desregramentos da alma. Por último conheceu a Cristo, confiou em suas promessas e algo vislumbrou da lei e da escala da perfeição espiritual. Sim, eu sou aquele. Como me faz venturoso a história de meu passado. Nesta magnífica evocação de seu passado, Nicodemos narra os sucessivos desenvolvimentos e fases da substância espiritual até a perfeita individualização e ingresso na esfera humana pela liberdade, razão e consciência. Resulta das palavras de Nicodemos que tal substância se elabora, evoluciona e se depura através sucessivamente da matéria inorgânica, de tipos intermédios entre o inorgânico e orgânicos, dos organismos vegetais, de transição entre o vegetal e o animal, e dos organismos animais, dos quais ascende, já individualizada, constituindo irracional e livre, a vida da consciência em organismos humanos. O leitor achará esta teoria desenvolvida de maneira muito luminosa na segunda parte da revelação de Nicodemos, que tem como título Ao redor da terra. Vós que morais ainda na terra, vivendo sob o peso e ilusão da carne, não podeis fazer ideia da profunda mudança que o espírito experimenta ao atravessar o umbral da região das almas. Suas faculdades morais, que são faculdades essenciais, permanecem as mesmas, todavia, desligado dos vínculos grosseiros que na vida de provas o subjugaram e oprimiram, recobra sua liberdade natural, sente e age sem obstáculos que entorpeçam seus juízos e sentimentos. Afigura-se-lhe nos primeiros instantes que suas visões são voos caprichosos da exaltada fantasia, que os inesperados e desde logo inexplicáveis fenômenos que presencia são puros devaneios da imaginação, quadros da exaltação, sonhos passageiros que se dissiparão sem deixar no ânimo mais que amortecida a lembrança. Contudo, logo a ilusão se transforma em realidade, os voos da fantasia em luminosas afirmações do entendimento, as diversões da imaginação e os sonhos em fatos tangíveis sobre que não paira a mais ligeira dúvida, e então o espírito percebe que a morte não é mais que o desenlace de uma prova e o nascimento de outra vida, ou melhor, de outra fase da vida eterna, fruto dos méritos ou responsabilidades contraídas na prova recentemente terminada. Como, em brevíssimo lapso, mudam seus conceitos e desejos. Se porventura imaginou que o universo inteiro se move somente ao impulso das leis da matéria e que a harmonia nada mais é que o concerto dessas leis, ao mesmo tempo causa e efeito da mecânica celeste universal e dos fenômenos que em todas as esferas se produzem no seio da natureza mãe comum, a realidade levará ao seu entendimento uma convicção contrária, relativamente tardia, e terá de reconhecer que as leis da matéria, bem longe de constituírem o código completo, são apenas os primeiros esboços, os primeiros artigos do grande código, do eterno e infinito código das belezas e harmonias da criação e de suas leis. Se julgou que a felicidade dependia dos impuros gozos sensuais e se queimou incenso nos torpes altares do egoísmo, dos deleites e riquezas, sofrimentos ulteriores e o pungente, o cruel espinho do remorso, evocando passados sonhos e delírios, falo-ão compreender que os ídolos de sua alma eram vaidade,
falácia e podridão, mentira do prazer e germe de inumeráveis enfermidades do espírito, talvez incuráveis por séculos e séculos. Se prendeu o coração às dispersivas coisas da terra e fixou os sentidos no presente, menosprezando os bens do futuro, verá com certeza que construirá sobre a areia e escreverá sobre as águas, e seu porvir será a lembrança e a acusação daquele